Seguindo agora, nós vamos aqui para a parte 2 do nosso capítulo 11, Europa e Ásia Geopolítica, agora dando mais enfoque ali para a Ásia, ok? Sobre o que aconteceu na Ásia, nas relações internacionais dos últimos anos. Como o continente asiático ele é muito grande, tem uma diversidade cultural muito gigante, nós vamos primeiramente falar sobre uma região muito importante, que é o Oriente Médio. O Oriente Médio, desde muito tempo atrás, ele sempre foi uma posição geográfica muito importante e teve várias disputas por essa região. Justamente por ser uma ponte terrestre África entre Extremo Oriente e entre Europa. Então diversas tensões acabaram acontecendo nos últimos milênios nessa região. Especialmente pelos lugares de contato entre essas regiões, entre as portas, como o Estreito de Bósforos, lá na Turquia, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, acaba ali sendo ligação de água para diversos países, tanto da Europa quanto também da Ásia. O Estreito de Hormuz, no sul, ali no Oriente Médio, entre Emirados Árabes, a Península Arábica e o planalto iraniano, aqui, por onde passam muitos petróleos retirados nessa região. Lembrando, o Oriente Médio é a região onde mais se explora petróleo no mundo. Então, várias rotas comerciais de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz. Cerca de 25 a 30% de todo o petróleo do planeta passa por esse pedacinho de mar aqui, vindo da Arábia, dos Emirados, onde está Dubai, onde está Abu Dhabi, da Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait e o Irã. Temos o canal de Suez, que está lá no Egito, que foi notícia no começo do ano, quando um navio acabou encalhando lá e parando metade do comércio, quase 30% do comércio mundial. É uma ligação entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo, por consequência o Oceano Atlântico também. É uma posição muito importante ali na ligação entre Ocidente e Oriente. Outro fator importante para a importância dessa região é a quantidade de petróleo e gás natural na região. O petróleo, hoje, muitas vezes a gente pensa nele apenas como combustível, né, como gasolina ali, mas, na verdade, ele é importante para toda a cadeia industrial. Hoje, o petróleo é a principal matéria-prima para a indústria, de plásticos a tintas, de isopores a borrachas, tudo acaba usando algum derivado do petróleo. Então, se você tem ali a principal região do mundo em exploração do petróleo, acaba sendo muito importante. O terceiro fator é a diversidade étnica. Na região do Oriente Médio, são praticadas ali religiões, ali existem diversas culturas. E é no Oriente Médio que nasceram as três principais religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o cristianismo e também o judaísmo. São da região do Oriente Médio. Eu acabei separando aqui imagens de uma instalação da Aramco, né? A Aramco é como se fosse a Petrobras da Arábia Saudita, cuida do petróleo, do gás natural, e é, de longe, a maior empresa do mundo. É uma empresa que pertence à Arábia Saudita, à família real, aos reis, os sheiks, a família real da Arábia Saudita, e é de longe a empresa mais valiosa de todo o planeta, à frente de Apple, à frente de Amazon, de Google, de Facebook, de Walmart, ok? Seguindo, agora vamos falar sobre alguns conflitos específicos dentro do Oriente Médio. Primeiro, o conflito árabe-israelense é o principal conflito do Oriente Médio. Esse conflito acabou se acendendo depois da Segunda Guerra Mundial, quando junto com a criação da ONU, criou-se ali o Estado de Israel, uma pátria para os judeus. Porém, em 1947, a ONU dividiu a região em três áreas ali. 56% do território seria para o Estado de Israel, 42% seria para um Estado palestino e 0,7% que seria a cidade de Jerusalém e a cidade de Belém, sendo territórios neutros, territórios administrados pela ONU. Mas uma série de conflitos aconteceram nos últimos 80 anos. Primeiramente, logo após a criação do Estado de Israel, diversos países, como o Egito, Síria, Transjordânia, Palestina, acabaram atacando o recém-formado Israel. O conflito durou pouco tempo ali e Israel acabou saindo vitorioso.
Até porque os países da região também eram países muito novos ali, e Israel recebeu muito dinheiro de comunidades judaicas pelo mundo, especialmente da comunidade judaica dos Estados Unidos. O Israel acabou se aproximando ali de países ao longo do tempo, como Estados Unidos, França e Reino Unido, até por conta do crescimento que a economia de Israel teve nos últimos 80 anos. Israel hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com os maiores IDHs do mundo, e diversas tentativas de acordo de paz entre israelenses e palestinos foram criados, foram tentados, foram iniciados, mas poucos tiveram tanto avanço assim. Em 2005 aconteceu a retirada israelense da região da chamada faixa de Gaza, que é um território que na época da partilha ali esteve ali em negociação. Em 2007 a faixa de Gaza passou a ser governada pelo grupo islâmico Hamas, que não reconheceu diversos acordos firmados entre políticos palestinos e israelenses. Em represália a esse não reconhecimento, Israel acabou iniciando uma campanha de bloqueio à faixa de Gaza, restringindo ali o trânsito entre faixa de Gaza e a Cisjordânia, algo que acabou criando um grande desemprego na faixa de Gaza e deteriorando ainda mais as condições de vida das pessoas da região. Em 2014, uma série de vítimas de sequestros e mortes, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza, acabou intensificando ainda mais as tensões. Desde 2018, diversos protestos acabaram levando ali, pedindo o fim do bloqueio. Embora Israel tenha abrido mão de algumas restrições comerciais, vários problemas ainda existem na faixa de Gaza, diversos conflitos. Então é uma região muito complicada que vive em conflitos ali e que possíveis soluções desses problemas parecem estar muito longe ainda de serem colocadas em prática para valer. Outro país importante da região é o Iraque. O Iraque é um dos grandes produtores de petróleo. Em 1990, um conflito envolvendo o Kuwait e o Iraque aconteceu, alegando que o Kuwait estaria pegando parte do petróleo ali por baixo na fronteira ali, e o Iraque de Saddam Hussein acabou invadindo o Kuwait. Com grande desaprovação internacional, o país sofreu uma série de sanções e um embargo econômico, e uma coalizão liderada pelos Estados Unidos acabou bombardeando o país, bombardeando o Iraque ali na chamada Guerra do Golfo. Como consequência dessa Guerra do Golfo, o Iraque passou a enfrentar uma grave crise financeira e social interna, que perdurou ali pelos anos 1990. O Iraque foi acusado de produzir armas de destruição em massa e biológicas. Não estava querendo ali que uma comissão das Nações Unidas inspecionasse. O Iraque foi atacado novamente em 1998. Em 2013, como represália, como uma política ali dentro da chamada Cruzada contra o Terrorismo, liderada pelo presidente da época dos Estados Unidos, o George Bush, e pelo Reino Unido, do Tony Blair, foi invadido novamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido e pela colisão entre países ali, como pretexto para encontrar esses depósitos de armas de destruição em massa, armas químicas. Esses depósitos nunca foram encontrados, né? Como consequência, o Saddam Hussein acabou sendo capturado, acabou sendo julgado e condenado à morte. O país ficou totalmente desestruturado, uma instabilidade interna muito profunda que continua até hoje, com conflitos internos, guerra civil, o país totalmente destruído, totalmente desequilibrado, e politicamente e socialmente também. Aqui também a imagem do bombardeio lá em 2003, Bagdá, capital do Iraque. Em dezembro de 2011, aconteceu uma retirada de tropas dos Estados Unidos do Iraque, só que nos últimos anos, até como consequência dessa instabilidade na região, tanto no Iraque como na Síria, diversos grupos terroristas, inclusive o auto-intitulado Estado Islâmico, o ISIS, passou a controlar parte do território iraquiano, especialmente áreas mais ao norte e ao nordeste do país, que teriam grandes reservas de petróleo. O exército iraquiano, com apoio de uma coalizão internacional, que tem ali apoio tanto de Rússia quanto dos Estados Unidos, de certa forma, acabou expulsando e derrotando o Estado Islâmico de dentro do território iraquiano. E mesmo hoje o Iraque ainda passa por problemas de instabilidade interna. Chegamos ao Afeganistão, o chamado cemitério de impérios, que desde a antiguidade, se o Oriente Médio é a ponte entre
África, Europa e Ásia, o Afeganistão é a passarela em si, é o centro. Durante muito tempo, o Afeganistão foi invadido por diversos povos, persas, macedônicos, Império Mongol, Império Britânico e pela União Soviética. Mas vamos falar, concentrar nesse último. A invasão soviética aconteceu entre 1979 e 1899 e foi um dos fatores que acabou levando ao fim da União Soviética, porque a União Soviética gastou muito dinheiro para ter controle nessa guerra, nessa invasão ao Afeganistão, não conseguiu, e com o final da União Soviética, diversos grupos, com destaque ali para o Talibã, passaram a disputar o controle do país, levando ao país a uma guerra civil e uma instabilidade muito grande. Em 2001, depois do atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, a Nova York, o Talibã que governava o Afeganistão, que também era aliado da Al-Qaeda, que foi responsável pelo ataque às Torres Gêmeas em Nova York, os Estados Unidos acabou invadindo o Afeganistão, uma vez que exigia que o governo do Afeganistão entregasse os membros da Al-Qaeda que estavam no Afeganistão. O Afeganistão acabou sendo invadido, o Talibã ficou enfraquecido e lá em novembro de 2021, a Aliança do Norte do Afeganistão, outro grupo, acabou tomando conta do governo do país. Ao longo dos 20 anos, as Forças Armadas dos Estados Unidos e de aliados, como o Reino Unido, como a Alemanha, estiveram no país. Recentemente, elas acabaram saindo do país, coisa de 2, 3 meses atrás, e o Talibã voltou a ocupar o controle do Afeganistão. Depois de 20 anos de guerras, tudo voltou como era no finalzinho do século passado. O Afeganistão hoje é um dos países mais pobres do mundo, justamente por ser um país que foi destruído por muito tempo por essas guerras, e diversas pessoas acabam fugindo do país justamente em busca de melhores condições de vida. Chegamos à Síria. A Síria, ela é um país que foi por muito tempo protetorado dentro do Império Turco-Otomano. Com o final da Primeira Guerra Mundial, o território acabou ficando sob controle da França. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a França estava totalmente sem conseguir controlar o país. E a Síria acabou se tornando independente, se aliando, no primeiro momento, à União Soviética. Só que nos últimos anos, o país acabou sendo controlado, governado pela família Assad. Como se fosse, se chamam de presidente, mas é como se fosse uma monarquia. O atual presidente seria o Bashar al-Assad. O pai dele governou o país por 20 e tantos anos. Ele já está indo próximo aos 20 anos. E por conta disso, diversos movimentos internos, lá em dezembro de 2010, pediam o fim desse governo autoritário, corrupto. Mas os protestos acabaram se intensificando, se tornando mais violentos, e a Síria acabou entrando ali em uma guerra civil. O país ficou enfraquecido e grupos radicais como o Estado Islâmico, aquele mesmo que falamos no Iraque, acabam tomando conta do país. Como consequência, a Síria, da sua posição estratégica no Oriente Médio, reservas de gás natural e petróleo, outros países acabaram envolvendo nesse conflito, nessa guerra civil da Síria. Turquia, Rússia, Estados Unidos, Irã, Arábia Saudita, Israel, França. Com a derrota do ISIS, do Estado Islâmico, a guerra civil passou a ser entre o governo de Damasco, de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, e movimentos de oposição, apoiados principalmente por Turquia e também Arábia Saudita. Esse conflito tem deixado nos últimos anos diversos milhões de desabrigados, de refugiados, desalojados que vão para a Europa ou para outros países vizinhos também. E a Síria é um dos países mais pobres do mundo, que sofrem com muita pobreza e que acabam dependendo ali esses imigrantes, principalmente, eles acabam dependendo do auxílio de governos estrangeiros por conta dessa instabilidade que foi até então criada por esse conflito dentro da Síria. Lembrando, um conflito que envolve outros países também. Não é uma questão só dentro da Síria. Envolve Rússia, envolve Estados Unidos, envolve Arábia Saudita, envolve Israel. Instabilidade que deixou
milhares de mortos, tanto dentro da Síria como das pessoas que nessa rota para fugir desses conflitos acabam ali enfrentando travessias perigosas, como, por exemplo, no Mar Mediterrâneo, muitas vezes morrendo nessa travessia do Mar Mediterrâneo. Ficamos aqui com essa nossa segunda parte, continuaremos a seguir a geopolítica no Extremo Oriente, falando China, Rússia, ali também Japão, ok? Vamos lá!